Olha a movimentação aí nesse momento da Reduc. Funcionários pedem rigor nas investigações da morte de Luiz Augusto Cabral. O corpo dele foi encontrado num dos tanques de estocagem da refinaria em Duque de Caxias. Os funcionários denunciam a falta de manutenção preventiva nas instalações. Meu pai era uma pessoa muito alegre, gostava muito de exercício físico, era uma pessoa muito ativa. Sempre foi presente na minha vida, sempre morou perto. Então, a gente sempre conseguiu nutrir aí uma relação próxima. Eu estava no horário administrativo e quando eu cheguei, o sindicato não deixou o meu grupo entrar dizendo que tinha um acidente, no qual havia um óbito que era o Cabral. O técnico de operação estava desaparecido desde domingo, quando mediu o nível de um tanque. Ele teria caído em um buraco que se abriu no teto do reservatório. Dentro havia óleo a uma temperatura de 85 graus. No dia 31 de janeiro de 2016, um domingo, às 9 horas da noite, o técnico de operação, Luiz Augusto Cabral de Moraes, saiu para realizar a medição de volume e temperatura dos tanques da unidade 1750, da área de transferência e estocagem de movimentação de lubrificantes da Reduc, e não foi mais visto. No dia do acidente eu estava em casa, eu ainda estava dormindo no dia, e eu recebi uma ligação da minha avó. Minha avó pediu para eu ir até a casa deles. Eu não sabia ainda o porquê. E quando eu cheguei lá, eu fui informado do que tinha acontecido. Veio aquele rádio peão da galera dizendo que provavelmente tinha caído uma pessoa no tanque, enfim. E aí, eu era da CIPA na época, né? E foi um fato que gerou bastante, né, até então uma notícia que gerou bastante desconforto, tristeza, né? E a partir daí a gente foi tentar levantar esse dado para ver se procedia. O acidente do Cabral ocorreu na noite do dia 31 de janeiro de 2016. Eram umas 9 horas de um domingo, né? E na segunda-feira, né, o primeiro comunicado prévio que a empresa soltou, que é parte do procedimento dela, dava a entender, inclusive, que o Cabral se suicidou. A empresa fez um primeiro relatório, né, culpabilizando a vítima. A partir do relatório da CIPA, né, a ANP ela foi obrigada a produzir um novo relatório de investigação, né, sobre esse óbito, né, sobre esse acidente de trabalho. E até então o que era sabido de cunho geral era isso, era que tinham 2 fatos isolados que provavelmente estavam ligados com a queda do Cabral dentro do tanque. O acidente que matou Cabral, ocorrido na unidade 1750 da Reduc, revelou que erros sistêmicos de monitoramento da integridade mecânica de equipamentos, quando conjugados, principalmente a falha de revisão permanente de riscos operacionais, potencializam eventos de acidentes graves que poderiam ter sido evitados caso requisitos fundamentais do sistema de gerenciamento de segurança operacional estivesse sendo efetivamente praticado. Só pela manhã que a empresa ela confirma que o Cabral ele estava dentro do tanque, e aí ela começa um outro tipo de culpabilização, que é individualizando, né, esse processo, dizendo que foi um suicídio, né? Basicamente a empresa ela produz, né, e reproduz a ideia da culpa da vítima, né? Onde os acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho, eles não têm uma causa colocada dentro do processo produtivo. Porém, infelizmente, a empresa negligenciou completamente esse ocorrido. Posteriormente, né, eu participei da investigação da morte por uma comissão independente da CIPA, e a gente já sabia que havia contato de rádio de um trabalhador
que foi em busca do Cabral e viu o furo no teto, já constatou na hora da morte. No entanto, a empresa tratou a princípio como um desaparecimento de um trabalhador e negligenciou completamente tanto o acompanhamento das pessoas do turno dele, que sabiam que ele tinha caído, como as pessoas que renderam e tal. E o que eu acho mais terrível disso tudo, a empresa manteve o expediente normalmente, as pessoas entravam para trabalhar e saíam para trabalhar com o corpo do Cabral afogado e cozido a 80 graus dentro do tanque. Notícia triste, né, que causou assim uma surpresa em todos nós, porque como aconteceu com ele, poderia acontecer com todos os operadores, né? Então a surpresa foi essa em relação ao perigo que existe na área, né? Então, no dia em que eu recebi a ligação da minha avó e a assistente social estava lá, não foi informado para a gente realmente o falecimento. Ele estava desaparecido. Informaram que teve o acidente. A gente nem tinha muita noção. Na nossa cabeça, ele não tinha adentrado o tanque. A gente pensou, ele caiu para fora. A gente pensava, talvez ele esteja machucado nos arredores ali, sem conseguir contato com ninguém. A gente nutria uma certa esperança dele estar vivo. Foi uma situação terrível, familiares dele ligando para a refinaria para perguntar onde é que ele estava. As pessoas, os trabalhadores do turno não sabiam o que dizer, porque eles tinham tinham certeza, né, de que o Cabral tinha caído, mas não podiam dizer. A refinaria não deu qualquer suporte. E essa agonia durou 2 dias, enquanto a empresa esgotava o tanque na tentativa de, uma gravitação, uma manobra operacional de esgotamento do tanque, inclusive com o intuito de não perder produto com a pessoa morta lá dentro. O caso foi se concretizando, até que informaram que foi encontrado o corpo. E aí teve que fazer todo o procedimento de esvaziar o tanque para retirada do corpo. Nesse caso aí, que a realidade mesmo bateu pra gente. E fato que só se constatou 6 horas, 2 dias depois, às 18 horas. Inclusive eu também estava no momento em que o Dantas, um companheiro aposentado, técnico de segurança, constatou o esgotamento, após o esgotamento do tanque, constatou que o corpo do Cabral estava lá dentro. E só aí que a empresa constatou a morte e seguiu ignorando completamente a saúde mental dos trabalhadores, expediente normal no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Essa comissão própria da CIPA, nós pudemos aprofundar a investigação, né? E nessa investigação nós achamos as atrocidades, a má gestão que a nossa empresa estava praticando com os tanques da refinaria, né? Nós descobrimos que houve até uma tentativa de fraude em documentação, né? E que, de fato, foi uma negligência por parte da empresa na manutenção dos tanques da refinaria. Após 2 meses da morte de Cabral, a Reduc recebeu 20 autos de infração devido ao acidente que matou o companheiro. Os fiscais do Ministério Público do Trabalho identificaram desvios nas normas regulamentadoras de trabalho em altura, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis e em sinalização e segurança. A partir do relatório da CIPA, né, a ANP ela foi obrigada a produzir um novo relatório de investigação, né, sobre esse óbito, né. Dentro desse relatório, ele é interessante porque ali existem 7 recomendações, 7 causas, né, do acidente, e todas essas causas elas são colocadas do ponto de vista estrutural, né,
problemas de pintura, restrições de acesso, uma rota não delimitada, que estão presentes, lógico, né, e já foram citadas, muitas dessas causas já foram citadas no relatório da CIPA de 2013 e referendadas, inclusive, no relatório de 2015, né, quando eles apontam que os problemas elencados de 2013 não foram resolvidos em 2015, sendo que o acidente aí ocorre quase mais de um ano depois, né? A CIPA fez entrevistas, ela fez análise de documento, ela fez inspeção diária, e essas ferramentas que serviram de base para poder chegar à conclusão que houve uma má gestão na manutenção dos tanques da refinaria. Haviam 2.000 relatórios abertos, atraso enorme no processo de inspeção dos equipamentos de fato. Foi muito importante essa investigação própria e que a empresa evita ao máximo, né? Outra coisa também que o relatório da CIPA, né, aponta é a questão do baixo efetivo, né? O baixo efetivo é um problema que ele é crônico na indústria de petróleo, e se a gente pensar numa refinaria como Reduc, que é uma refinaria mais antiga, né, a baixa do efetivo ela causa, né, um processo maior, né, de desgaste e sobrecarga desses trabalhadores, né? E esse baixo de efetivo não se encerrou depois, por exemplo, do acidente. Aliás, ele foi intensificado, né? O OIM da empresa, por exemplo, a partir de 2017, 2018, aumentos, né, de demissões voluntárias, aposentadorias. Então, esse baixo de efetivo ele é presente dentro da indústria de petróleo e ele é sentido pelos trabalhadores no seu cotidiano. E a partir do momento que a gente teve acesso aos documentos, né, foi desesperador, porque eu me recordo em montando inicial, a gente olhava assim, tipo, documento do Ministério do Trabalho e Emprego, condenando o tanque, documento da Agência Nacional de Petróleo, condenando aquele tanque, né? E salvo engano, também tinha também uma investigação do Ministério do Trabalho também em relação àquele tanque. Então, é uma coisa que estava premeditada. Então, assim, saber que o Cabral, trabalhando à noite, ele foi percorrer aquele tanque, ele caiu naquele tanque, aquele tanque, ele morreu da forma que ele morreu, tiveram que drenar aquele tanque para poder retirar o corpo do Cabral, assim, foi muito, muito, muito triste, muito dolorido. Se os procedimentos existentes e as normas nele referenciadas tivessem sido implementados adequadamente, a probabilidade de ocorrência teria sido mitigada. O resultado da inspeção do tanque deixa clara a inconformidade com os padrões de segurança, bem como as recomendações para a indústria do refino feitas pela ANP mostram uma série de falhas anteriores não resolvidas e inconformidades. O processo está sendo um processo muito cansativo, né? Eu vejo muito, por exemplo, duas pessoas que foram mais afetadas até na situação da minha família foi meu avô e minha avó, pai e mãe do meu pai. Meu avô faleceu em 2023 e ele mesmo não conseguiu ver, em 2023 não tinha resultado algum da situação. Minha avó também agora já está mais debilitada, mas para a gente, assim, a gente tinha noção com a conversa com os advogados que seria um processo demorado, mas ninguém acreditava que ia demorar tanto. E como você mencionou, tipo, ainda está correndo. E aí a gente teve a oportunidade de receber, em verdade, até mesmo acolher o filho dele, Frederico. A gente tem todo um discurso da Petrobras de valorização das pessoas. E quando você vê uma audiência, uma defesa, a Petrobras colocar que foi culpa concorrente, que o Cabral teve culpa naquela história, na tragédia que aconteceu, que é uma coisa desumana, é uma coisa que é impensável você pensar que até do ponto de vista processual, você ter uma defesa nesse sentido. Eu me recordo que a gente até arguiu a litigância de má-fé da Petrobras. Então, assim, eu me recordo que até mesmo o próprio advogado da Petrobras estava constrangido da audiência, de fazer aquela audiência, né, e apresentar aquela defesa de que falando que Cabral teria culpa na morte.
A Petrobras ela fala que no processo que a culpa foi dele porque ele não deveria estar usando aquela rota. E aí é importante a gente mostrar que não é um fato isolado que levou ao acidente, mas uma falha estrutural de anos, de atrasos, de medidas que não foram implementadas, de vistorias que não foram realizadas, enfim. É um arcabouço de momentos que culminaram naquilo. Então, no processo, a gente tenta sempre demonstrar isso, porque não foi assim, uma placa que não estava sinalizada. É todo um conjunto de medidas que não foram adotadas pela empresa, que não foram observadas pelas gerências, que levaram, infelizmente, a esse acontecimento. Uma coisa que ainda salta os olhos é que, passados 10 anos, muita coisa do ponto de vista de regras de segurança, saúde do trabalho, muitas coisas que não mudaram. Continuam os vários problemas estruturais na refinaria, assim como também em outras unidades da Petrobras. Então a gente sempre coloca que, infelizmente, são aparentemente acidentes isolados, mas que a gente está praticamente na iminência de ter um acidente até ampliado, que possa envolver não só um trabalhador, mas um grupo de trabalhadores e talvez até a própria comunidade. Porque o acidente dele com certeza não foi o primeiro. Com certeza a insegurança de estar lá era palpável. Infelizmente, há uma certa naturalização, né? Como se a gente tivesse que morrer no trabalho mesmo. Fosse normal morrer do trabalho, fosse parte do... Como se fosse parte da atividade. De vez em quando vai morrer alguém e acontece. A CIPA, ela não satisfeita com a compreensão da culpabilização da vítima, né, feita pela empresa, ela produziu um relatório próprio, né, mostrando, né, como as árvores colocadas ali, né, as causas do acidente, vão além dessa ideia perpetuada em relação à culpabilização da vítima, né? E aí isso mostra também como a luta dos trabalhadores unificadas, né, ela se faz presente nesses períodos, né? Ela se faz presente, ela é importante e ela tenta atender sobre as condições de trabalho dentro da empresa, né? Todos estão eminentes a esse processo e a esse risco, né, de adoecer ou sofrer um acidente fatal. Relembrar para não repetir. Nesses 10 anos da morte do companheiro Cabral, o Sindipetrol Caxias reforça uma campanha em defesa das condições de saúde e de segurança na base de Caxias. E é importante mobilizar e informar o conjunto da nossa categoria para defender nossas condições de trabalho. Acesse no site do Sindipetrol Caxias uma coletânea de matérias importantes sobre esse evento trágico ocorrido na refinaria. Além disso, no próprio site e nas mídias do Sindipetrol Caxias também, você pode fazer denúncias sobre condições adversas de trabalho e necessidade de atuação para garantir ações efetivas para a saúde e segurança dos trabalhadores. Olha a movimentação aí nesse momento da Reduc. Funcionários pedem rigor nas investigações da morte de Luiz Augusto Cabral. O corpo dele foi encontrado num dos tanques de estocagem da refinaria em Duque de Caxias. Os funcionários denunciam a falta de manutenção preventiva nas instalações. Ter que ficar sempre, durante esses 10 anos, né, voltando no mesmo assunto, pensando nas mesmas questões, é cansativo, como eu falei, né?